Nos últimos dias, o DF bateu recordes de altas temperaturas. No domingo, os termômetros registraram 37,3 graus. E a umidade também atingiu índices preocupantes, chegando a cair para até 11%. A sensação é de estar dentro de uma estufa. Muitas vezes o corpo não aguenta, gente. Mas o que fazer para conviver melhor com os efeitos da seca? Quem tem as respostas é o otorrino Dr. Jairo de Barros. Doutor, boa noite. Doutor Jairo de Barros. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Então, quais são as principais queixas dos pacientes aí nessa época do ano? Então, é muito comum a queixa de nariz sangrando, principalmente nas pessoas ou na população mais suscetível a esse tipo de coisa, que são as crianças e os idosos. É muito comum também queixas de tontura, o excesso de calor. Então é muito importante nessa época do ano, nessa época mais quente, mais seca, a hidratação. Então, para as crianças, é difícil você forçar uma criança a tomar água. É muito mais fácil você oferecer ela uma fruta que contenha líquido. Por exemplo, melancia, melão, laranja, que são frutas que têm bastante líquido, para poder hidratar. Outra coisa importante também é a hidratação da pele. Então, usar hidratantes nessa região, que a pele é um órgão do nosso corpo, e a gente perde água por ela. Então, é importante o cuidado com a pele. E também o filtro solar. É muito comum, principalmente nos homens, que usam cabelos mais curtos, a incidência de câncer de pele tem aumentado. O sol muito forte, o calor muito forte. Então, a gente tem que cuidar. Outra coisa importante também, que às vezes com a seca a pessoa não toma a quantidade de água suficiente. E a quantidade de água que a pessoa deve tomar é uma dúvida entre os pacientes. Então, uns falam, mas eu tomo 2 litros de água por dia. Então, você é uma pessoa que trabalha no escritório, é totalmente diferente a quantidade de água que ela tem que tomar se ela for comparar com um trabalhador da construção civil, que soa muito, que perde muito líquido. Então, eu costumo dizer que o ideal é você acompanhar a sua quantidade de líquido que você ingere pela cor da urina. Se sua urina está clarinha, ótimo, está tomando bastante líquido. Se ela está muito concentrada, opa, eu preciso tomar mais líquido. Tem que tomar mais. Então, tem gente que é 3 litros de água, tem gente que talvez 1,5 litro. Então, vai variar de acordo com a vida da pessoa. Ô, doutor, o que as pessoas que têm esses sintomas que você está dizendo aí, vamos focar então no sangramento nasal, tem algum momento que ela tem que procurar ajuda médica? Ou é sempre comum isso? Então, quando o sangramento é mais intenso, a gente recomenda que as famílias, ou a criança, ou o idoso, procurem um pronto-socorro. Mas o importante é a pessoa não se desesperar. Começou a sangrar o nariz, tampa o nariz, é como se fosse um tampão, respira pela boca e coloca uma bolsa de gelo entre os olhos. Tampa por mais ou menos 3 a 4 minutos. Não resolveu? Pode procurar um pronto-socorro. E aquele trabalhador, o senhor falou do trabalhador da construção civil, e aquele que fica exposto ao sol o tempo todo, não tem como se proteger, o que ele deve fazer? Sempre carregar água, uma garrafinha de água, e está sempre renovando o filtro solar. E trabalhar com a pele protegida, então usando um boné, um chapéu, muitas vezes uma roupa de manga comprida, mesmo no sol. Ah, mas eu vou suar mais, então você vai tomar mais água. Só para a gente encerrar, então, tá difícil respirar, qual que é a dica? Umidificador, ar-condicionado, toalha molhada, o que a gente tem que fazer rapidamente, doutor? Olha, o umidificador é muito bom desde que você saiba usar. Então, você tem que usar ele sempre numa intensidade moderada e nunca voltar o umidificador para uma superfície que vai absorver líquido, porque senão fica quente, muito quente, um ambiente úmido, isso prolifera mofo, então piora a sua saúde. E o ar-condicionado é muito bom, só que ele resseca mais ainda o ambiente. Então, você se sente mais confortável, mas fica mais seco. Então, ar-condicionado com umidificador. E a gente vai tentando levar até voltar a chover. Torcer para chover. Obrigada, doutor, por sua participação aqui. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. E ainda falando sobre a seca, vamos à previsão do tempo, então. A temperatura máxima no DF deve continuar acima dos 32 graus. A boa notícia é que, segundo o IMET, existe uma grande possibilidade de chover neste fim de semana. Amanhã o tempo vai ficar claro a parcialmente nublado. A temperatura vai variar entre 19 e 33 graus. E a umidade será de 20 a 50%. Não saia daí, Band Cidade volta já.